Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Ontem soltei um vídeo aí, já na madrugada, ou beirando a madrugada, sobre a questão da liminar lá no processo que o Vasco ajuizou em face da 777, Inclusive tem mais de um réu. Se você vai perceber, em dado momento eles falam primeiro ou segundo réu, Não tem aqui de cabeça os participantes, os litigantes. Me ative à questão fática da situação e também jurídica, mas também não vi autor. Autor é Vasco, associativo, e tem a questão de ser mais de um réu, 777, e fatalmente a própria SAF também pode ser réu desse processo, Bom, SAF do Vasco, porque são sócios 777 e Vasco. E sempre que você discute alguma coisa jurídica com relação a uma sociedade, você também coloca a sociedade aí, objeto do tema, como ré, Bom, então ontem, assim que explodiu tudo, soltei um vídeo, blá blá blá, dizendo, olha, pelo que a gente está percebendo aí, o Pedrinho não quer o controle do futebol da SAF, O Pedrinho não quer o futebol de novo para associação, até porque não poderia, O Vasco hoje é uma SAF, Tem o associativo, tem a 777, sócias da SAF, empresa, terceira empresa, O Vasco é uma associação, 777 é uma empresa, Sócias de uma empresa que é a SAF do Vasco, e que essa SAF aí, ela é independente desses dois. E o Pedrinho jamais quis retomar aí qualquer tipo de controle do Vasco através do associativo. Friso, não é possível, Hoje o Vasco é uma SAF, ponto final. O que ele fez aí foi entrar com uma ação, notadamente para pedir uma liminar, já que a questão macro, todos os pontos serão discutidos na arbitragem. E na arbitragem você não tem uma liminar para afastar o controle acionário da Vasco SAF da 777. Então o que o associativo fez? Ajuizou uma ação só com o escopo de afastar a 777 do controle acionário da Vasco SAF, e sabendo que em até 30 dias tem que ajuizar, ou melhor, tem que submeter essa demanda à arbitragem, assim consta no contrato, Quem advoga sabe que na questão da contestação, quando tem uma cláusula contratual que fala em arbitragem, você é impedido de discutir isso judicialmente, O processo é extinto, não tem como você discutir judicialmente se no contrato as partes abriram mão de levar essa decisão para o judiciário, optando pela arbitragem, a não ser que você prove que no contrato essa questão de levar a discussão para a arbitragem foi maculada, foi evada de vício, tem algum problema tal, que não é o caso, não foi ventilado isso. O que a gente sabe é que a questão macro, todas essas questões aí, aporte não feito na data tal, garantias que não foram dadas na data tal, tanto com base em escândalos internacionais, escândalos nacionais, Código Civil, essas questões todas vão ser lançadas lá na arbitragem, que é o foro para discutir isso aí. Aqui, nessa ação que houve a liminar, só para afastar o judiciário, só para afastar a 777 do controle acionário, eis que na arbitragem, na convenção de arbitragem e tal, ou na cláusula arbitral, eu não sei o que está escrito no contrato, ninguém falou, só falou arbitragem, lato sensu, ou melhor, está impedido de haver um julgamento pelo judiciário. Então nessa questão aí, tudo vai ser decidido lá, na arbitragem. Aqui houve a questão só de você obter uma liminar, friso, que na convenção de arbitragem, na cláusula arbitral, na arbitragem como um todo, não pode haver liminar, porque só quem concede liminar é juiz togado. Então isso aí está simples de explicar. O associativo não quer o futebol, nem poderia, porque tem uma SAF hoje diferente da 7777, acho que eu falei 4 vezes 77, da 777 e do associativo, que são sócios dessa terceira empresa, Associativo, 777, sócias
dessa terceira empresa, que é desse terceiro ente, que é uma empresa chamada Vasco SAF, né? Bom, já falei aqui, né, a SAF Vasco é uma empresa diferente, né, tanto da 777 quanto da associação, isso aí já foi falado. E o Pedrinho, mais de uma vez aí, seus advogados também, né, disseram, olha, a gente ajuizou essa ação aqui para discutir o contrato no todo lá, na questão meritória, mas o que a gente quer mesmo é que defender, impedir a possível penhora das ações do Vasco, caso a 777 continue como sócio do Vasco SAF, blá blá blá, impedir penhoras, né, exigir as garantias também, né? Isso vai ser discutido lá. Aqui, essas questões foram colocadas só para a questão de fundamento e não para a decisão final nessa ação que o Vasco Associativo obteve a liminar, é só para afastar a 777 do controle acionário da Vasco SAF, para que se discuta na arbitragem as questões todas aí de forma macro, né? Bom, e também falaram, né? Acabei de falar agora, né? Falta de aporte, né? Falta de garantia para os aportes, antecipação de aporte, falta de legitimidade, blá blá blá. E tem uma questão muito interessante, né? Lá atrás, em 2023, ano passado, a SAF teria dado um aporte e depois retirado desse aporte 23 milhões, que ainda não entraram no Vasco como devolução. Ou seja, ano passado, a 777 teria que aportar 23 milhões na SAF Vasco, né? Na empresa SAF Vasco, e não fez. Melhor, a SAF teria que aportar o valor total ano passado, ela colocou, mas tirou 23 milhões. Então essa retirada de 23 milhões é uma quebra de contratual, né? Ou seja, ela estaria de forma irregular, né? Teria sido aberto o bônus de subscrição, segundo o Pedrinho Salgado fez isso, mas está uma questão ainda meio obscura, né? Se o Salgado efetivou o bônus de subscrição e esses 23 milhões não foram devolvidos para que o aporte fosse totalmente considerado como integralizado, o aporte do ano passado, isso já daria retomada do Vasco, né? Das ações do Vasco pelo associativo. Isso está meio obscuro. Se você pensar, ano passado, se esse ano agora a SAF não fizer o aporte dia 3 de setembro, né? E for 3 de setembro, em tese, se não foi aberto a questão do bônus de subscrição, teria que se aguardar mais um mês até que ela integralizasse. Mas o Pedrinho ainda, no momento, ele fala que houve aí um manuseio, né, entre aspas, do bônus de subscrição. Então, por esses 23 milhões, já seria questão de retomada aí dessas ações, né? Isso ficou obscuro, ninguém entrou muito nessa questão, porque os advogados ficavam falando, né? Não, isso é parte contratual, não posso falar e tal. Então, se mantiveram aí sigilo e confidencialidade, né? Tiveram repórteres aí, jornalistas inclusive, né? Jornalista sempre fala aqui, com todo respeito ao jornalista, é um cara que entende muito de pouco. Ou melhor, é um cara que entende pouco de muito, né? Porque ele fala sobre isso, sobre aquilo, sobre acolá, mas no ponto específico ele não tem conhecimento daquilo. Então ele sabe muito de pouco, ele sabe pouco de muito. O que eu quero dizer com isso? Quando o Pedrinho obteve a liminar, vários repórteres, vários jornalistas, não, agora o Pedrinho vai falar o que quiser, porque o Vasco retomou, primeiro que não retomou o controle acionário de forma alguma, só tirou a 777 do controle da SAF, ponto, né? E não poderia fazer, porque tem aí a confidencialidade e sigilo que ainda estão em vigor, tanto pelo contrato, que ainda não foi dissolvido, o contrato não foi quebrado, esse contrato tem que ser quebrado agora na arbitragem, tem que ser rescindido, resilido, vamos ver o que vai acontecer, né? E se tem uma ação judicial também, aí se requereu a confidencialidade, né? Ou melhor dizendo, o sigilo nessa ação judicial, né? Bom, o Pedrinho ainda disse que pagaria o salário dos jogadores, pagaria os encargos dos jogadores, pagaria outros encargos, né? Totalmente a gente pensa aqui, dívidas cíveis, né? Dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, contratos cíveis, outros contratos, né? Como eu já falei aqui, né? Salário dos jogadores, comissões, contratos em aberto. De onde? Ele não falou, né? E nenhum repórter, jornalista, foi capaz de perguntar: Pedrinho, você disse agora há pouco tempo que você honraria com esses pagamentos
E cadê? Vem de onde? Passou despercebido, comeram mosca e ninguém perguntou para o Pedrinho o que ele realmente quis falar daquilo. Ou seja, ele disse que se a 777 saísse agora, ele teria como honrar. Como, Pedrinho? Como? Dinheiro que já está na Vasco SAF? É isso? Isso passou despercebido aí. Comeram mosca. É um crime quando os jornalistas que estudam para isso, né, se qualificam para isso e deixam perguntas cruciais para serem feitas, passarem aí despercebidas, né, ignoradas, mesmo sendo balbuciadas ali na cara dos caras, né? Ninguém pergunta nada, né? Já falei aqui, blá blá blá, dívidas trabalhistas e tributárias são as que preocupam, né? Caso não haja, não sejam honradas, porque as dívidas estão em acordos, né? Ou em acordos no português bem falado, né? E não havendo pagamento de uma parcela tal, a dívida tanto tributária quanto trabalhista, ela se vence de uma forma só. E vem em penhoras judiciais aí, tanto da trabalhista quanto da tributária, que bloqueiam os valores do que o Vasco tem a receber, transmissões de partidas, né? Se o Vasco passar de fases da Copa do Brasil, né? Patrocínio Master e blá 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 e tal. E a questão do patrocínio Master também, ninguém disse se já foi pago alguma parcela e blá blá blá, se entrou na Vasco SAF, se foi pago a 777, porque a Vasco SAF, como os advogados do Vasco disseram, e o próprio Pedrinho disse, falta ainda ter lá dentro 23 milhões, que a 777 teria integralizado ano passado os valores, mas teria retomado 23 milhões, então integralização total com relação ao aporte do ano passado, não haveria essa conclusão, já caberia até uma quebra contratual, né? E para fechar aqui, né, para não ser muito repetitivo, vai haver agora a arbitragem para discutir tudo, já que essa ação foi só para obter-se uma liminar, porque na arbitragem, né, ou na cláusula, no compromisso arbitral, ou na convenção de arbitragem, não há possibilidade de juiz não togado conceder liminar, né? E por fim, todas as decisões que a SAF tomou, praticou, fez, todas as atitudes que a SAF fez tinham que ter passado todas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração. E isso jamais ocorreu. Uma falha grosseira, gritante, que também caberia aí uma ruptura abrupta contratual. Então são vários temas, não é só o aporte, que podem levar o Vasco, a 777, a continuar afastada, a ser excluída da Vasco SAF, abrindo o caminho aí para que uma outra empresa entre no lugar, aí sim, Crefisa, e outra empresa idônea, pelo amor de Deus, né? Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal, sininho para receber as notificações, Vasco e Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.